Será que realmente estamos vivendo hoje o fim do mito do exército invencível? Hoje, se Trump decidir enviar suas forças navais para o Estreito de Hormuz, dizem que o nome dessa passagem marítima se transformará então em Cemitério de Hormuz. E quanto à Finlândia? E quanto a essa proposta estranha que vem de ilusões para os Estados Unidos em troca de salvar a Ucrânia? E quanto à Europa? E quanto ao novo plano do Irã, o plano de humilhar Trump? Por que dizemos hoje que as capacidades militares dos Estados Unidos retrocederam 10 anos? E quanto à China? A China vai aproveitar essa oportunidade para anexar Taiwan? Todos esses assuntos vamos discutir hoje, mas depois deste intervalo. Fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje a mais um episódio da nossa série de debates, que sempre dedicamos para acompanhar os últimos desdobramentos desta guerra que está acontecendo agora entre o Irã e a coalizão Epstein. Nosso tema de hoje começa com essa proposta estranha apresentada pelo primeiro-ministro da Finlândia, Alexander Stubb. Uma proposta que consiste em um acordo entre o presidente americano Trump e a Europa. O que diz essa proposta? Ele diz que a Europa vai ajudar os Estados Unidos e aceitará o pedido americano de enviar navios militares para o Estreito de Hormuz, em troca de os Estados Unidos voltarem a fornecer toda a ajuda militar que a Ucrânia precisa. Essa proposta finlandesa surgiu porque há grandes preocupações na Europa, preocupações com a continuação dessa guerra. Além disso, a Europa agora vê que a continuidade do fechamento do Estreito de Hormuz e a manutenção dos preços do petróleo e do gás nesse patamar vão obrigar Trump a suspender as sanções impostas à Rússia. Consequentemente, a Rússia vai se fortalecer financeiramente cada vez mais. A Europa agora acredita que é do seu interesse parar essa guerra contra o Irã. A Europa vê que é do seu interesse que a guerra termine o quanto antes que chegue a um ponto em que a Rússia se fortaleça financeiramente e volte novamente ao que era antes do início dessa guerra na Ucrânia. Isso também fará com que os Estados Unidos concentrem sua atenção ainda mais no Irã e no Oriente Médio, em vez da Ucrânia e do que está acontecendo lá nessa guerra russo-ucraniana. Por isso, os líderes dos países europeus realmente querem atender às exigências de Donald Trump de se juntar a essa guerra contra o Irã ou a essa aliança que Trump propôs, mas ao mesmo tempo eles são incapazes de fazer isso. O Reino Unido foi o primeiro país europeu a declarar sua recusa absoluta em participar dessa aliança. A França e a Alemanha disseram que estão prontas para participar da segurança do Estreito de Hormuz, mas, depois do fim da guerra, disseram que isso seria feito em coordenação com os iranianos. Disseram, ou seja, que não é possível garantir a segurança do Estreito de Hormuz sem a participação do Irã. A Grécia disse praticamente a mesma coisa, enquanto, claro, havia outros países como a Coreia do Sul e o Japão que também recusaram participar. O importante é que os países europeus tinham interesse na intervenção militar no Estreito de Hormuz, para evitar que preços do petróleo e gás aumentem mais e a Rússia lucre ainda mais com a crise. Mas o problema deles é que não podem fazer isso. O problema deles é que hoje sofrem de uma grande fraqueza militar. As forças navais europeias ficaram fracas por falta de financiamento, por causa do atraso no desenvolvimento tecnológico, pela baixa prontidão de combate dos membros das forças navais, pela escassez de estoques de mísseis e munições e assim por diante. Os europeus sabem muito bem que entrar no Estreito de Hormuz significa apenas uma coisa: entrar no Cemitério de Hormuz. Esse é o nome verdadeiro, Cemitério de Hormuz.
Se forem enviadas tropas para o Estreito de Hormuz, o nome desse estreito passará a ser Cemitério de Hormuz, e não Estreito de Hormuz. Há um grande esgotamento do estoque militar europeu, e a Europa, é claro, precisa muito desse estoque. Haverá grandes perdas de vidas e de navios. Esses navios podem até ser afundados. Todos esses acontecimentos serão um desastre para esses países e um desastre político para esses líderes na Europa, porque eles vão sofrer mais do que já sofrem hoje nas próximas eleições. Eles desejam resolver esse problema do Estreito de Hormuz, mas ao mesmo tempo não conseguem e se recusam a fazê-lo. Mas o estranho é que o primeiro-ministro da Finlândia, Stubb, apresentou essa proposta estranha de forma repentina, como se estivesse vendendo uma ilusão para o presidente americano, Trump. Porque Trump não é capaz de apoiar totalmente os planos europeus na Ucrânia. E os europeus também não conseguem apoiar seus próprios planos no Irã ou no Estreito de Hormuz. Nem mesmo a Finlândia é capaz de oferecer qualquer coisa aos Estados Unidos nesse contexto de forma alguma. O curioso é que Stubb está tentando mostrar que está sério em apresentar essa proposta a ponto de, na próxima semana, realizar uma cúpula na capital finlandesa, Helsinki, uma cúpula para discutir formas de fornecer ajuda à Ucrânia. Mas, nessa cúpula, esse assunto será levantado, o assunto específico do Estreito de Hormuz. Stubb sabe muito bem que os europeus rejeitam essa proposta e se recusam a se envolver com a aliança de Epstein. Mesmo assim, ele apresenta essa proposta. Por quê? Porque ele está tentando mostrar que é completamente diferente dos outros europeus, que ele simpatiza com Trump, que não está contra Trump e que apoia Trump. Mas ele não consegue fazer isso, não tem capacidades militares suficientes. Proposta. Portanto, hoje Trump ainda está realmente em apuros. Ele falhou em fazer o exército americano garantir a passagem do petroleiro pelo Estreito de Hormuz e falhou em formar uma coalizão para realizar essa tarefa. E o curioso, caros telespectadores, é que o jornal britânico Financial Times disse que Trump agora está estudando um novo plano para obrigar os navios de carga, petroleiros e transportadores de gás. Além disso, qualquer navio que queira a proteção das forças americanas ao passar pelo Estreito de Hormuz terá que comprar um seguro do governo dos Estados Unidos, ou seja, toda embarcação que quiser proteção dos Estados Unidos nesse estreito terá que pagar. Terá que comprar um seguro do governo americano. Em outras palavras, esses navios vão pagar para Trump em troca de proteção. O estranho é que os Estados Unidos não conseguem proteger esses navios. Então, como podem planejar algo assim? E o curioso também é que, ao mesmo tempo, um dos deputados do parlamento do Irã fez uma declaração dizendo que o parlamento iraniano está estudando um novo projeto de lei. Impõe taxas a todos os navios que desejam atravessar o Estreito de Hormuz, ou seja, as forças iranianas é que vão garantir a passagem desses navios, mas somente após o pagamento de taxas alfandegárias por isso. Isso significa que qualquer litro de petróleo que passar pelo Estreito de Hormuz, o Irã terá uma parte do seu valor de mercado. Essas coisas mostram como o Irã está enfrentando os Estados Unidos e os planos americanos, ou seja, o Irã está enfrentando de igual para igual. Através desta guerra, ficou claro que é realmente o único país no Oriente Médio que possui soberania. O único país nesta região que não se curva, que não se submete nem aos Estados Unidos, nem a qualquer outra parte. Hoje, caros telespectadores, o que todos precisam saber é que o Irã poderia ter sido um país rico, assim como os outros países do Golfo, e poderia viver em paz e prosperidade, e assim por diante, e também ter arranha-céus e os maiores aeroportos internacionais, dezenas de milhões de turistas, entre outros. O país é rico cultural, geográfica e turisticamente. E todos os líderes do Irã poderiam viver em palácios de ouro e transformar as ilhas maravilhosas que possuem em ilhas paradisíacas.
Mas isso só seria possível sob uma única condição: que estivesse submissa, que estivesse de joelhos para os Estados Unidos e o Ocidente que fosse desse jeito, sem soberania real, sem nenhuma arma de dissuasão, sem buscar possuir tais armas, sem qualquer independência, nem industrial, nem econômica, nem comercial. E o mais importante de tudo isso é que seja um país normalizado com a entidade israelense, servindo às agendas de Israel. Mas o Irã rejeitou todas essas vantagens que o sistema mundial oferecia e escolheu conquistar a soberania, escolheu o confronto, escolheu apoiar a resistência. Hoje, vemos esses líderes iranianos, ou seja, eles preferem o martírio, a se curvar diante de qualquer um que não seja Deus, preferem isso à rendição. Prestem bastante atenção. O Irã, desde a década de 80, sofre com sanções e com o bloqueio americano e, mesmo assim, alcançou esses níveis grandiosos que vocês veem hoje. A pergunta é: e se não houvesse sanções e bloqueio contra o Irã durante todo esse tempo? Como seria o Irã? Sinceramente, posso afirmar que nesse caso, hoje veríamos uma superpotência chamada Irã. Ou seja, com capacidades e recursos próprios limitados, o Irã conseguiu alcançar esse alto nível de desenvolvimento. E a melhor prova disso é que hoje ela enfrenta a maior potência do mundo com grande firmeza e resistência. Hoje já se passaram 20 dias desde o início desta guerra e o Irã continua firme. Eles diziam que tudo terminaria nas primeiras horas, diziam que acabaria em 4 dias, depois disseram em 1 semana. Mas no final, hoje já se passaram 20 dias. E no final, isso só vai acabar com uma grande vitória do Irã, que espera a queda desse nível. O regime iraniano está iludido porque o mundo de hoje mudou. O pobre Trump não sabe que hoje ele não está enfrentando apenas o Irã nessa guerra. Ele está enfrentando a China, enfrentando a Rússia e enfrentando quase todos os livres do mundo. O mundo recentemente passou por grandes transformações. O mundo de hoje não é o mesmo de 10, 20 ou 30 anos atrás. Por isso, não esperem que os resultados desta guerra sejam como os de décadas atrás, de forma alguma. Pelo contrário, esta guerra terá um impacto muito grande na região e no mundo. A revista britânica The Economist disse que o Irã fez os Estados Unidos retrocederem 10 anos. Ou seja, imaginem comigo como um país islâmico do sul global fez os Estados Unidos voltarem 10 anos no tempo. Os Estados Unidos tinham certas capacidades militares, ou seja, considerando 10 anos atrás, em 2016, e depois disso, essas capacidades foram se desenvolvendo a cada ano até hoje. Mas o Irã, em cerca de 20 dias, menos de 20 dias, fez os Estados Unidos voltarem às capacidades que tinham em 2016. Enquanto isso, por outro lado, a China está se desenvolvendo, enchendo os depósitos com equipamentos e armas, monitorando e espalhando, ou seja, observando a situação e espionando as forças americanas, e assim por diante. E se a China invadisse Taiwan agora? A agência de notícias Reuters disse hoje que a China fez uma proposta para Taiwan. A China disse para Taiwan: estamos prontos para suprir todas as necessidades de Taiwan em gás, energia e todos os recursos que Taiwan precisa em vez desse gás caro. Eles trazem isso hoje dos Estados Unidos. Isso foi dito sob uma única condição. Qual seria? Que Taiwan volte ao seio da mãe China, ou seja, que Taiwan se una à China. Mas Taiwan rejeitou essa oferta, essa exigência chinesa, que vem hoje, neste momento, nesta conjuntura, não é um pedido comum. Todos esses passos são apenas uma preparação, ou seja, a China sabe que Taiwan rejeita isso, mas ela toma a iniciativa. A China está agora estudando realizar uma operação militar para anexar Taiwan, mas antes disso, ela prepara o terreno com exigências diplomáticas e pacíficas e registra isso. Tenham certeza, os Estados Unidos agora estão esgotando sua capacidade militar nesta guerra contra o Irã.
A China está observando tudo e certamente chegará a hora da decisão, o momento em que a China aproveitará a oportunidade para anexar Taiwan. Tenham certeza disso. E nesse momento, os Estados Unidos não poderão entrar no confronto, porque será uma batalha perdida desde o início. Portanto, o fato consumado será imposto a eles e então aceitarão essa realidade. Isso é tudo por hoje. Inscrevam-se e curtam. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até a próxima!